A paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Vamos meditar na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8, que nos diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave ou rica, a qual o deteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então a Bíblia nos fala que sucedeu, aconteceu. Quando a Bíblia fala sucedeu, aconteceu, que o profeta passou nessa cidade por nome de Sunem, é porque não era costume do profeta ir ali. Então aconteceu que um dia ele foi àquela cidade por nome de Sunem. E quando o profeta ele está indo àquela cidade, a Bíblia nos diz que havia ali uma mulher rica, uma mulher que tinha posses, uma mulher que ela era bem abastada na sua vida. E a Bíblia nos fala que quando ela viu o homem de Deus, ela o constrangeu, ela o conteve a comer pão na sua casa. Por que aquela mulher ela fez isso? Primeiro, porque o profeta ele estava de passagem, ou seja, ele não ia ficar ali em Sunem, ele estava passando tão somente por ali, e ele não ia permanecer ali. Mas aquela mulher, ela sabia que o profeta, o servo do Senhor, ele tem a bênção de Deus. Então, quando ela viu que o profeta estava passando e ele não ia ficar ali, ela disse: eu não posso perder a oportunidade, eu tenho que deter o homem de Deus, porque ela sabia que levando o homem de Deus para dentro da sua casa, a bênção do Senhor também estaria sobre a sua vida, sobre a sua casa. E a Bíblia nos diz que quando ela o deteve a comer pão, aconteceu que todas as vezes que Eliseu ele voltava àquela cidade, ele se dirigia à casa daquela mulher para que ele comesse pão ali. Por quê? Porque quando nós somos bem tratados em um lugar, nós queremos voltar. Se você é bem tratado em uma loja, você quer voltar naquele lugar. Então aconteceu a mesma coisa com o servo do Senhor. Ele foi bem tratado, ele foi bem recebido na casa daquela mulher. E ele voltava ali várias vezes. E nesse vai e vem de Eliseu, a Bíblia nos diz que a mulher está observando a sua vida. E ela comenta com o seu esposo dizendo: meu esposo, eu vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. E sabe o que eu acho interessante nessa passagem? É que a mulher, ao comentar com o seu esposo, ela diz assim: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. E o que me chama a atenção é que ela não fala no plural, ela fala no singular. Por quê? Porque Eliseu não andava sozinho. Eliseu tinha um moço chamado Geazi que estava andando com ele, que estava aprendendo com ele. Por quê? Porque depois que Eliseu partisse, Geazi ficaria no seu lugar. Foi assim com Elias. Elias tinha o moço que era Eliseu. Quando Elias foi levado, Eliseu ficou no seu lugar. E Geazi ficaria no lugar de Eliseu quando ele fosse levado. Então havia duas pessoas ali. Havia Eliseu e Geazi, mas ela só fala no singular. Ela diz assim ao seu esposo: eu estou observando, eu estou vendo que esse homem é um santo homem de Deus. Ora, se há duas pessoas, nós falamos assim: esses homens. Se há duas pessoas, se passa duas pessoas por você e alguém pergunta: você viu fulano? E você, ainda que não conheça aquela pessoa, você vai dizer assim: passou aqui sim. Passou aqui e passou com mais um outro que eu nunca vi na minha vida. Então você sempre fará referência daquelas duas pessoas que passaram. Mas essa mulher, ela só vê Eliseu. Por quê? Porque ela está analisando. Ela está observando. E ela observou o quê? Que homem de Deus só tinha um, Eliseu. Porque Geazi, ele não tinha a presença do Senhor. E o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus.
não basta ter chamado, não basta ter uma voz bonita, não basta pregar, não basta só cantar, tem que ter a unção de Deus, porque essa unção é a presença do Eterno que vai fazer com que as pessoas vejam a diferença, porque quem tem a presença de Deus é diferente. Aquela mulher viu, ela estava observando dia após dia, ela viu que aquele homem realmente era um homem de Deus, mas ela não conseguiu ver isso na vida de Geazi, porque mais na frente nós vamos ver que Geazi, na verdade, ele só andava com o homem de Deus. Ele tinha até o chamado, porque depois ele iria suceder o profeta, mas ele não tinha presença, ele não tinha unção. Quantas pessoas que nós vemos por aí que tem somente um cargo, que tem somente um nome, mas não tem unção, não tem a presença de Deus, não tem a virtude do Espírito de Deus sobre a sua vida. O que faz a diferença, meu irmão, é nós termos a presença de Deus. Então que essa palavra fique ao seu coração e que cada dia você busque mais a presença do Senhor. Ainda que você não tenha cargo, ainda que você não tenha voz para cantar, uma voz bonita, ainda que você não tenha voz para pregar, mas busque a presença de Deus, porque a unção, a presença do Espírito Santo é que vai fazer a diferença na sua vida. Aonde você chegar, você vai abençoar o lugar. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre ti. Então que fique essa palavra para o teu coração e que Deus abençoe grandemente a sua vida.